Olá, muito bom dia para você. Patos de Minas registrou a primeira morte por dengue, conforme o boletim estadual. A quantidade de novos casos vem subindo e de forma vertiginosa, e a situação vai piorar no próximo mês, conforme alerta o município. Daqui a pouco os detalhes e mais no 30 Minutos desta terça-feira, 20 de fevereiro. Unidades prisionais de Patos, Carmo e Patrocínio estão lotadas e são avaliadas como regulares de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Polícia diz que tem reforçado ações em rua no bairro Nossa Senhora das Graças. Lotes sujos têm servido de esconderijo para bandidos, dizem moradores. Obras atrasadas na UFO de Patos de Minas e a nova data para entrega do primeiro prédio. Esse é o Jornal 30 Minutos que já está no ar. Aumentaram as ligações para solicitações ao SAMU regional de dezembro de 2023 para janeiro desse ano. Infelizmente, os trotes também cresceram. Em dezembro do ano passado, o SAMU recebeu 6.811 ligações das 33 cidades da macro-região noroeste. Em janeiro, subiram para 6.844, que geraram quase 2.780 atendimentos. Em Patos de Minas, houve diminuição de ligações, porém, aumentaram os atendimentos com envio de ambulância entre dezembro e janeiro. Os principais atendimentos realizados no mês passado pelo SAMU foram casos clínicos, seguidos por traumáticos e, em terceiro, psiquiátricos. Os trotes são uma preocupação. O número de ligações falsas aumentou 23%. De 105 para 129 de dezembro para janeiro. Trote a serviços de emergência é crime. O problema que se repete atrapalha o socorro a quem realmente precisa e representa desperdício do dinheiro público. Pedir novamente à população para tomar consciência, usar o SAMU quando realmente precisar de um serviço de urgência, porque às vezes a equipe está deslocando para atender uma brincadeira de péssimo gosto e deixa de salvar uma vida que realmente precisa do nosso serviço. A seguir a gente fala sobre dengue. Com o avanço em casos, Patos de Minas vai abrir centro de enfrentamento no mês que vem e o município registra a primeira morte por dengue. Patos de Minas confirmou a primeira morte por dengue em 2024. Em Minas Gerais, as mortes por chikungunya aumentaram para 4. Os dados são do boletim da Secretaria de Estado de Saúde desta segunda-feira. Ao todo, 19 pessoas morreram em Minas Gerais por causa da dengue em 2024, de acordo com o boletim estadual desta segunda-feira. Um óbito a mais que o informe anterior, de sexta-feira. A morte foi registrada em Patos de Minas, a primeira na cidade esse ano. Há 3 dias, Minas investigava 105 mortes. Agora, são 122. No informe de sexta-feira, Minas Gerais tinha menos de 195 mil casos prováveis de dengue. No boletim desta segunda, passam de 218 mil, com 75.310 confirmações. Em Patos de Minas, eram 1.797 casos prováveis de dengue na sexta-feira e 351 confirmados. Agora, conforme o estado, são 2.070 prováveis e 369 confirmados. De chikungunya, as mortes também subiram e agora são 4 em Minas Gerais. Outras 14 são investigadas. Os casos prováveis saltaram para 25.522 e confirmados 16.907. Em Patos de Minas, aumentou um caso provável para chikungunya e agora são 14. De Zika, os números permanecem os mesmos do último boletim, tanto no estado quanto em Patos de Minas. O cenário da dengue deve piorar ainda mais no próximo mês, conforme o município de Patos de Minas. Para atender a quantidade de pessoas com sintomas, será aberto um centro de enfrentamento. Minas Gerais vive o maior pico de casos de dengue em toda a história do estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado já ultrapassou o valor máximo de casos dos anos anteriores. Patos de Minas não fica atrás e os números são alarmantes. E números subindo.
Cada dia a gente está recebendo mais notificações, mais pessoas com sintomas de dengue. Ainda não temos nenhum óbito em investigação confirmado, mas temos pessoas graves aí, internadas em leitos de UTI, também relacionadas à dengue. A expectativa é que o mês de março a situação possa piorar ainda mais no município. A curva que era esperada para abril agora se trabalha para o próximo mês. De vez em quando vocês veem, o Lira está alto, o Lira está baixo, é a quantidade aí de larvinhas dentro de um controle que a gente faz na cidade inteira. A gente consegue mapear quantos casos ou quantas produção de mosquito está tendo naquelas áreas, para a gente estimar quantos casos a gente vai ter. E a gente faz um controle depois que a gente entra em epidemia, que nós estamos aí com mais de 1.000 casos para 100 mil habitantes. Nas últimas 3 semanas, a epidemia ela caracteriza 300 casos para 100 mil habitantes. Então, nós já estamos muito além disso. Então, pela expectativa e a quantidade de notificações que chega por dia e a parte sazonal do ano, epidemiologicamente a gente cruza essa curva que era esperado, esse pico para início de abril, mas ele foi antecipado. Devido à epidemia de dengue em Patos de Minas, a prefeitura irá abrir um centro de enfrentamento à dengue, assim como foi no ano passado, que foi lá no batalhão da Polícia Militar. Dessa vez será aqui na rua Vereador João Pacheco, nesse prédio que está bem ao fundo aqui, que vai ser aberto a partir do dia 1º de março, aqui no bairro Várzea. 24 horas de funcionamento. A gente acredita que isso vai durar cerca de 3 a 4 meses, a permanência desse centro de enfrentamento específico aberto lá. Então vai ter as poltronas de hidratação, médico, toda aquela estrutura que nós montamos no ano passado, de exames também, para atender a população dos casos leves. Casos mais graves, aí, com sangramento intenso, aí já procurar direto a UPA. Mas mesmo no centro de enfrentamento, os médicos vão avaliar, se caso necessário, a própria ambulância transfere para a UPA. Depois do intervalo, unidades prisionais de Patos, Carmo e Patrocínio estão lotadas e são avaliadas como regulares, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. E a ação da Polícia Militar diante a reclamação de moradores de rua da rua, no bairro Nossa Senhora das Graças, com lotes sujos que servem de esconderijo para bandidos. Nós mostramos aqui no 30 Minutos o medo de moradores da rua Rio de Janeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas, diante a quantidade de lotes sujos e que têm servido de esconderijo para bandidos. A Polícia Militar diz que as ações nessa rua são constantes, porém o matagal é um dos fatores que dificulta. O jornalismo da NTV esteve na rua Rio de Janeiro na última sexta-feira e denunciou a situação do local. Segundo os moradores, é frequente a presença policial na rua, à procura de bandidos, mas que eles vivem com medo. Eles mesmos destruíram a casa, os moradores de rua, né? E virou um mato. E lá se transformou no local de prostituição, de venda e compra de drogas, uso de drogas, e esconderijo de coisas roubadas, que isso aí nós que vivemos lá sabemos o movimento grande que é lá dentro, né? A denunciante, que não quis se identificar, afirmou que já procurou a ouvidoria da Prefeitura de Patos de Minas, mas que a resposta do órgão não deu fim ao problema. Nós já denunciamos na prefeitura, na ouvidoria da prefeitura, e não tivemos resposta. Então a gente liga para eles de novo, a prefeitura, a da ouvidoria, fala assim: mas nós já notificamos o morador, mas o morador não tomou providências, né? Nem o do lote, mais em cima da rua, nem o da casa abandonada. A tenente Nancy, do 15º Batalhão da Polícia Militar, afirmou que o trabalho da PM no município é setorizado e que locais como este são policiados regularmente. O nosso trabalho hoje ele é efetivamente realizado através de setorização. Toda a cidade ela é setorizada. Os setores possuem policiais militares destinados especificamente para aqueles bairros pertencentes a determinado setor. O bairro Nossa Senhora das Graças, no qual se situa a Rua Rio de Janeiro, é um desses bairros que é devidamente setorizado e recebe o patrulhamento, como eu disse, preventivo e de ações de repressão qualificada todos os dias. Residências vazias e a presença de mato alto são fatores que dificultam o trabalho dos militares. No caso da Rua Rio de Janeiro, ainda há possibilidade de rotas de fuga, que são utilizadas pelas pessoas que se abrigam no local. A Rua Rio de Janeiro é uma rua sem saída. No final dela tem um local em que alguns usuários de droga costumam permanecer. Por isso é que nós realizamos constantemente
operações presença, operação de batida policial, fiscalização de trânsito e abordagens constantes a esses usuários ou essas pessoas que estão nesse local. Lá na Rua Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos matos altos, lotes que são abertos, que é fácil das pessoas adentrarem. Isso pode ser resolvido com pequenas ações, notificar os proprietários desses lotes, cercar esses lotes para que o acesso seja difícil e não seja tão fácil transpor as cercas que tem lá hoje, que são de fácil transposição. O sonho da denunciante é de que o local seja fechado de vez. O que é meu sonho é que a prefeitura, assim, as autoridades, não sei quem é que vai responsabilizar por isso, fizesse alguma coisa para que, assim, meu sonho é que passasse um trator ali dentro daquela casa, daquele lote, e fechasse. Porque aí, o tanto de gente que fica lá dentro, ele não tem como ele ficar na rua, é muita gente que entra lá para dentro. A tenente do 15º Batalhão reforça que a Polícia Militar possui uma rede de proteção preventiva, que pode auxiliar moradores que convivem com a mesma situação. Uma coisa que eu gostaria de lembrar e frisar à população, especialmente aos moradores da Rua Rio de Janeiro, é que existe as redes de proteção preventiva. O bairro Nossa Senhora das Graças não possui essa rede. Nós, a Polícia Militar de Minas Gerais, está aberta a discussões, a ouvir as demandas dos moradores do bairro e a criar essa rede de proteção preventiva. Esses moradores podem entrar em contato com a gente através do 3823-0935 e nós repassaremos o contato do tenente, que é responsável pelo setor do bairro Nossa Senhora das Graças, e essas ações podem ser intensificadas através dessa rede de proteção preventiva. Eu lembro que essa rede, ela não é para acionar a Polícia Militar, mas sim para resolver as demandas da sociedade. Olha só, sobre Matagal e o imóvel abandonado, a Prefeitura havia informado que até a próxima semana os donos desses locais serão notificados. Eles terão um prazo de 15 dias para providenciar a limpeza, senão podem ser multados. O presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, está superlotado e em condição regular. Essa é a avaliação da nova inspeção do Conselho Nacional de Justiça e também a realidade de algumas unidades prisionais na região, como é o caso de Carmo do Paranaíba e também na cidade de Patrocínio. A inspeção nos estabelecimentos penais é realizada todos os meses por juízes de execução criminal. Na nova avaliação realizada no mês passado e divulgada essa semana pelo Conselho Nacional de Justiça, o presídio Sebastião Satiro repetiu os dados da anterior. A condição é regular. A unidade prisional de Patos de Minas continua superlotada. A capacidade é para 200 presos, mas tem 334, 67% mais que o limite. Durante a inspeção, também foi encontrada arma ou algum instrumento capaz de ferir alguém e não constou o homicídio ocorrido em janeiro no presídio, em que 4 detentos foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime. Já na inspeção realizada na APAC de Patos de Minas, as condições do estabelecimento foram classificadas como excelentes. O local tem capacidade para 100 presos e 108 cumprem pena. Todos trabalham internamente e 76 estudam. Na região, o presídio de Presidente Olegário, a condição do estabelecimento foi avaliada como boa. A unidade prisional feminina tem capacidade para 66 detentas e abriga 79. A penitenciária de Carmo do Paranaíba foi avaliada como regular. A capacidade está 97% acima do limite. Tem 446 detentos para 229 vagas. Foram registradas 3 fugas e uma morte por homicídio na unidade prisional carmense. A avaliação da penitenciária de Patrocínio também é regular. Conforme a inspeção, foram apreendidos 10 aparelhos celulares. Foi relatado ao juiz responsável pela inspeção que o equipamento que permite realização de revista foi trocado, mas não funciona. A capacidade da penitenciária de Patrocínio é para 722 presos, mas possui 1.013, mais de 40% da capacidade. A seguir a gente fala do atraso das obras no campus da UFO e nova previsão de entrega. Você vai ver que fornecedores de materiais e insumos para a universidade dizem que atrasos em pagamentos atrapalham o andamento.
Olha só, as obras para a construção do campus da UF começaram em 2016 e até agora não estão prontas. A previsão era que a primeira parte fosse concluída no final do ano passado e um novo prazo foi estabelecido. Há fornecedores da universidade que reclamam do atraso para o pagamento e isso atrasaria ainda mais a entrega. A entrega do primeiro bloco do campus UFO estava prevista para ser entregue no final de 2023. No entanto, foram acrescentados anexos à obra inicial, o que causou um atraso de pelo menos 7 meses. Agora a previsão de entrega é para julho de 2024. Eu acho que é importante frisar que algumas vezes nós demos a marca aí de final de 2023. No entanto, a gente teve alguns aditivos da obra e esses aditivos eles postergaram um pouco, né, essa finalização. Ao todo, 19 milhões de reais serão investidos na construção do campus UFO. Entre os anexos adicionados à obra inicial, que contribuíram para o atraso na entrega do campus, está um restaurante universitário para professores, alunos e funcionários. A gente conseguiu, nesse mesmo recurso de 15 milhões, também terraplanar para poder dar mais possibilidades desse aluno ficar lá no campus. A gente tinha conseguido, ano retrasado, também um recurso para a gente construir o RU, o restaurante universitário, e isso forçou a gente, né, no bom sentido, a conseguir mais recursos para a gente construir uma cantina. Então, um desses aditivos é o anexo. A gente vai construir uma cantina, um local para os terceirizados, um local para os diretórios acadêmicos e para as atléticas. Então, tudo isso remonta aí à situação que a gente está hoje. Há também no planejamento a construção de um segundo bloco, já que apenas um bloco não será suficiente para abrigar os 500 alunos da UFO Patos de Minas e o restante da estrutura que a compõe. O projeto já foi incluído ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Hoje a gente atua não apenas no ensino, a gente atua também na pesquisa, na extensão, né, e no processo administrativo como um todo. Então, esses vários projetos, né, de extensão, de pesquisa, eles demandam laboratórios. Né, então a gente precisa aí, né, nesse segundo bloco de 8.800 metros quadrados, a gente precisa levar o que ainda vai ficar aqui no centro da cidade. Alguns fornecedores cobram dívidas da empresa licitada, que presta serviços na obra do campus. Apesar de a UFO afirmar que os pagamentos estão todos em dia, há um receio de que essas dívidas com fornecedores atrapalhem a obra, já que sem material não é possível continuar. O assessor da UFO em Patos de Minas, Dr. Matheus Gomes, nega essa possibilidade. A gente entrou em contato com a empreiteira, né, e a gente solicitou que a empreiteira realize esses pagamentos, porque isso também não é bom para a UFO, né, porque a gente está pagando em dia a empreiteira. Então o que a gente pode fazer do nosso lado enquanto gestão? A gente pode tentar, e eu estou fazendo isso junto aos fiscais da obra, tentar acelerar um pouco esse processo de pagamento para a empreiteira após ela apresentar uma medição. E esse acelerar desse processo de pagamento facilita ela pagar os terceiros que estão, né, precisando receber da empreiteira. Olha só, em nota ao jornalismo da NTV, a MBM, empresa licitada para a execução da obra, disse que atrasos pontuais podem ocorrer, mas são tratativas feitas com cada fornecedor para que a situação se normalize em breve. A empresa diz estar empenhada para entregar ou para a entrega da obra com toda a qualidade. O 30 Minutos está terminando, né? Volta amanhã às 11h30 da manhã.